Olá, sejam bem-vindos ao vídeo debate do Talma. O Talma é um projeto de extensão vinculado ao curso de Filosofia na Universidade Federal Fluminense. O projeto é coordenado pela professora Alice Bittencourt Haddad. Me chamo Matheus Miller, sou bolsista da extensão. Eu sou a Andréia Valadão, voluntária do projeto, junto com meus colegas Felipe Souza, Augusta Bene e Pedro Bittar. Hoje teremos o privilégio de entrevistar o Cláudio Medeiros. O Cláudio, ele é filósofo, angoleiro, professor, pós-doutorando e tradutor. Ele publicou o livro Zumbi Malê, Pivete, pela Urutau em 2020, Experimentos de Filosofia Pós-Colonial, pela Politeia, também em 2020, e História da Experiência das Epidemias no Brasil, pela GLAC, 2021. Traduziu Michel Foucault, o livro O que é Crítica, em 2025, e Attila Mbembe, Sobre o Exterior do Mundo, em 2022. Também Gilles Deleuze, no livro Michel Foucault, As Formações Históricas, em 2017. Agradecemos por ter aceitado o convite e ter vindo participar, né, da gravação. Cláudio, você fez parte da primeira turma do curso de Filosofia na UF, né, em 2008. Você poderia contar um pouco sobre sua experiência, ainda mais puxando um pouco para a relação de um curso que não havia políticas de cota, políticas de permanência, sobre sua vivência no curso de Filosofia? Gente, primeiro, obrigado vocês do Projeto Talma, pessoal da produção, professora Alice pelo convite, fico muito feliz. A Rebeca também tinha sido entrevistada por vocês, então quando a Rebeca falou que vocês estavam fazendo esse trabalho e você tinha me procurado durante aquela disciplina para fazer, eu fiquei muito feliz, fiquei muito lisonjeado. Eu entrei em 2008 na UF, foi a primeira turma de filosofia e, como você falou, não tinha políticas de cota e também as políticas de permanência, acho que elas só vão aparecer em âmbito federal a partir de 2013, salvo engano, né? Então, acho que foi um pouco parecido com o que foi a vida da rapaziada que estava estudando naquela época e ingressando com essa coisa da expansão das universidades públicas, né? Que é trabalhar e se virar um pouco para poder estudar. A universidade também não tinha, a UF daqui de Campos não tinha alojamento. Tinha o bandejão que funciona bem até hoje, eu acho, não sei, naquela época funcionava super bem, era 70 centavos, era bem engraçado isso. Mas eu vejo que tem... eu fico pensando hoje eu sou professor da UF de Campos Goytacazes, né? E é uma UF que também ainda não tem, embora tenha as bolsas de permanência, embora tenha bolsas de pesquisa, embora existam essas políticas, também a infraestrutura, ela acho que prejudica um pouco a atividade e a vida dos alunos que estão lá. Às vezes a gente vê um cenário que se repete um pouco dentro dessa diferença bem gritante entre centro e periferia a respeito da vida estudantil, da realidade do estudante, lá do tempo que ele tem para se concentrar, para poder estar estudando, né? Eu acho que tem uma coisa também que é o fato da diferença entre você dar uma bolsa de permanência, um dinheiro que vai lá cair na sua conta para você poder se virar, e quando você tem um bandejão, quando você tem um alojamento, quando você tem a política material ali organizada para as pessoas, para a moçada continuar na universidade, ficar ali, ter linhas e possibilidades de convivência que vão se construindo quando você está na universidade fora da sala de aula, né? Porque quando eu acho que por exemplo, o bandejão, né? Você pensa o bandejão me parece, quando eu estava estudando na UF, dentro daquela época, e depois eu tive também o bandejão quando eu fui para a UERJ para fazer o doutorado lá. O bandejão não é só o lugar onde você vai lá para se alimentar. É o lugar onde vai chegar alguém para fazer uma entrevista para um TCC, ou lugar onde vai chegar alguém do DCE para fazer uma propaganda de alguma atividade cultural, ou algum tipo de ato político. E você comer com as outras pessoas é uma troca de energia, de intimidade, de força, né? E de hálito e de vigor, que é muito importante também, né? A comida, né? O fato da cozinha, né? Ser um lugar também de criação de laços, um lugar também de pensamento, tem muito a ver com as nossas tradições de subúrbio, as nossas tradições que não são... as matrizes da nossa tradição que não são europeias, né?
Você está comendo com alguém, a comida tem a ver com fartura, tem a ver também com você compartilhar com o outro, né? As festas que a gente faz sempre são festas que são regadas à comida. A comida tem, acho que, um papel de produzir sociabilidade que eu acho que ela é também pouco valorizada. Eu acho que não é exatamente muito... valorizada é a palavra certa, né? Bom, até se for pensar que você vai para uma tese, você vai defender uma tese de dissertação, uma tese, alguma coisa, um mestrado, um doutorado, você chegar lá não tem uma mesinha para a moçada, para a banca comer, para a banca ter aquela troca. Né? Quer dizer que, de algum jeito, a comida e esse ambiente onde você abre uma mesa, né, não é, acho que, um lugar de grande valor, mas a gente sabe que tem um grande valor. Você está na cozinha, você está trocando aquelas experiências sobre os temperos, sobre a origem, de onde vem aquilo que você come, né? Principalmente a gente que está nessa vida meio corrida de comer, de fast food, você bota dinheiro aqui, troca comida por dinheiro o tempo inteiro. Mas quando você tem um bandejão que você sabe, não, a comida que foi pensada para isso daqui, teve uma nutricionista que pensou para eu comer isso daqui nesse dia, amanhã vai ter uma outra coisa e tal. Parece uma coisa boba, uma coisa pequena, mas isso faz parte, eu acho que, de um jeito muito orgânico com a nossa origem. A relação que a gente tem com o alimento, a relação que a gente tem também com o sagrado, passa também pela relação que a gente tem com o alimento, né? Se você não está associado diretamente, acho que é a matriz cristã, monoteísta, você vai perceber que o lugar onde você se alimenta não é qualquer lugar, né? Você não divide a sua mesa com qualquer pessoa, mas quando você divide, você abre a sua casa para alguém que vai chegar na sua casa, sempre tem comida na mesa, né? Você nunca convida alguém para a tua casa, não vai botar um pão de queijo, não vai botar um café, não vai botar um biscoito, não vai botar alguma coisa. Eu estou falando isso tudo por quê? Porque a coisa das políticas de permanência envolve você dar dinheiro para o aluno. Aí você dá dinheiro para ele, ele vai sair de lá, vai pagar um aluguel, vai ajudar a pagar alguma coisa e tal. Mas eu acho que vai mediando a relação com a universidade muito dentro de uma chave que eu acho que é uma chave um pouco economicista, né? Capitalista, né? Fetichista, distanciada, né? Sem vigor, sem pele, sem presença, sem troca, sem encontro, né? Mas quando você tem na universidade, igual na UF tem hoje, né? Um bandejão, você tem lá um alojamento, você tem a moçada fazendo cultura, você tem hoje o teatro lá, né? Acho mal barato o teatro. Lá a gente estava fazendo até aquela disciplina que foi dentro de um teatro. Né? Essa sala que a gente está aqui na FRJ passa muito por isso também. Uma sala que era um arquivo de uma biblioteca e um grupo que estava estudando, que estava elaborando em cima das discussões sobre filosofias do corpo, das tradições do Congo, das tradições de Angola, das tradições de Quito, das tradições Fon. Eles pegaram e falaram, vamos fazer isso daqui, fazer uma sala aberta, que não tem cadeira, a gente possa dar aula. A sala que eu dou aula hoje aqui no programa de pós-graduação. Tem um quadro ali, mas, a gente abre já... E teve um dia que a gente estava aqui fazendo uma atividade, e aí estavam passando uns turistas que foram no Real Gabinete Português de Leitura, a gente estava fazendo uma atividade com música. E quando você começa a ter música, de algum jeito isso daqui se transforma um ambiente público, quando você não tem alguém falando na frente, né? Imponente, batendo no peito, né? Como dizem, cagando regra, coisas assim. Não... Tem música, a música é convidativa, alguns instrumentos chamam, né? Os instrumentos convocam as pessoas, como se fossem sinos, né? Como se fossem... E aí passou a pessoa lá na rua e entrou aqui e começou a fazer atividade com a gente do nada. Então aquilo que era uma aula dentro de uma disciplina se transformou numa aula aberta. E aí a pessoa que vinha também era de um outro estado, mas também estudava filosofia do corpo no campo da dança. E aí, a gente estava fazendo, acho que, uma experiência com capoeira Angola e com dança afro aqui também. E ela começou a participar e foi mal barato. Assim. Eu falei, caramba, uma janela voltada para a rua, numa sala aberta. Imagina se fosse uma janela fechada ou uma sala de cadeiras enfileiradas. Nunca ninguém sentiu coragem de passar e de entrar na aula. Então, essa forma de se produzir um ambiente radicalmente democrático e entender o ensino como um lugar de expressão dessa radicalidade, porra, isso é muito forte, sabe? Eu acho que isso é muito bonito. E, enfim, eu acho que a coisa da cota, ela trouxe essa discussão sobre a política de permanência, mas ela não trouxe essa discussão sobre a democratização do espaço, uma forma de terreirização do espaço, né? Ou de requalificação desse espaço da universidade. Porque a diferença é você ter uma universidade com pessoas negras, né, que é o que a gente tem hoje, com um monte de gente negra lá dentro, e você tem uma universidade negra, de fato. Para você ter uma universidade negra, de fato, parece um pouco clichê, um pouco bobo que eu estou falando,
Mas estou falando um pouco da minha experiência, das coisas que eu estou vendo, levando em conta esse período que você falou, que é um período curto, mas deu para ver um pouco o que era a minha universidade. Quando eu entrei, o que era um pouco, quando eu fui fazer um mestrado numa universidade particular, e depois quando eu voltei para uma outra universidade, e agora dando aula numa universidade, e agora dando aula em outra. A universidade ela não é negra, ela é uma universidade com gente preta dentro, né? Mas para a universidade ser negra, ela tem que mudar esse conceito de universidade. Eu acho que dar dinheiro é legal, é bacana, é interessante pra caramba, é importante, óbvio, ter dinheiro. Eu tive que trabalhar a minha formação inteira. O curso era um curso integral, na parte da manhã, parte da tarde, eu trabalhava de madrugada. Então, assim, não vou ficar também chorando pitanga para dizer que era ruim. Eu tô aqui, tô vivão, não deu certo. Mas, pô, as coisas, os resquícios, né? As sequelas que isso vai desenvolvendo na tua cabeça ao longo do tempo, quando você não consegue dormir direito, você fica enchendo a cara de café para poder estudar de madrugada. Em algum momento isso vai dar errado, não é ideal. Né? É bom que você esteja na universidade bem, com seus amigos, com tempo para você fazer cultura, com tempo para você fazer alguma atividade com o corpo, com tempo para você pensar politicamente também, com tempo para você pensar o espaço. Enfim, tudo isso para dizer que eu acho que a universidade, ela aos poucos, ela foi perdendo uma dimensão que, por incrível, eu não sei, assim... É claro que a cota, ela trouxe uma coisa que é convocar a coisa para essa urgência, que a universidade, ela está em colapso. Ela já estava em colapso, ela estava no processo de, eu acho que de decadência, né? E acho que a compreensão de ensino que a universidade, dentro da sua ordem monoteísta, europeia, sistemática, trouxe, estava fazendo um pouco de mal para a universidade também. Eu não gosto de pensar a cota como sendo uma espécie de direito que foi concedido. Acho que foi um pouco a universidade pedindo um pouco socorro para aqueles outros sistemas de pensamento que elaboram o ensino como uma coisa menos objetivável, menos distanciada, menos vertical, ou menos previsível, ou menos transparente, né? Mais opaca, mais musical, mais dilatada, mais ressonante, mais presente, mais corpo, né? Então acho que a coisa da cota veio um pouco para sacudir um pouco a universidade, mas não, a universidade ela tem que ser diferente, senão ela vai morrer. Ela vai se transformar em universidade pública logo, né? Acho que o que freia essa ideia de uma humanização da universidade e as políticas de permanência que envolveram dar dinheiro passaram por essa coisa de tentar humanizar um pouco o espaço. Isso veio junto com a cota, não foi por acaso, né? Até esqueci, perdi o link ali, já estava falando uma outra coisa. Mas eu acho que é isso, assim, acho que perceber que a universidade ela é muito além da sala de aulas. Parece também meio bobo dizer, mas isso não é muito levado a sério. E acho que a nossa tarefa hoje passa por isso. E quer dizer que, bom, se é na nossa sala de aula, tem que ter coisas para além da sala de aula que façam as pessoas sentarem em roda, né? Brincar, se divertir, se envolver com cultura popular, fazer política, discutir as questões da universidade urgentes, né? Cotas trans, né? As questões sobre assédio, os problemas que envolvem racismo, os problemas que envolvem, de fato, fragilidade, precariedade material. Esse tipo de coisa só se alcança fora da sala de aula, né? Fora da sala de aula, que também é conhecimento, né? Porque conhecimento é só alguma coisa que você está ali vendo o professor escrever no quadro, tipo a bibliografia que ele manda para fazer, o ensaio que ele manda você escrever no final da disciplina. Isso é legal na universidade? É legal ter. Mas, pô, isso já tem nas universidades privadas, né? Inclusive, se for para ter isso, pode fazer online, então, né? Porque a ideia que se tem agora é essa, né? Você pode fazer a parada online, tá na tua casa, se a universidade não é vivência, se não é troca, se não é encontro, não precisa ir para a universidade, você pode ficar com a cara no celular assistindo a aula. Meu medo é que a universidade, ela vai aos poucos se descorporificando, né? Se desencarnando, né? Perdendo o seu sangue, e aí perdendo essa força, essa vitalidade que dá a ideia do ensino e a ideia do conhecimento um sentido, né? Senão fica tudo, acho que um pouco mercadológico, né? Acho que é isso. É interessante essa perspectiva que você nos trouxe sobre essa questão dessa alimentação comunitária, né? Eu fico pensando assim, lembrando lá na vivência do bandejão, o ato de comer se torna uma questão muito burocrática, né? Você tem que comer em menos de uma hora, tem que ir para aula. Você não consegue nem dialogar com os amigos, conversar sobre algo. Você já tem que ir correndo para a sala de aula para ter 4 horas de aula direto, né?
E muitas vezes a gente tem a gente tá numa comunidade, mas a gente não vive essa comunidade, né? A gente tá com os colegas do lado, mas muitas vezes a gente não conhece esse colega, a gente não tem uma troca, né? De saberes, né? Eu acredito também que a universidade deveria ser um lugar não só para a gente ter um conhecimento linear, mas também um conhecimento que rode cada um dos sujeitos lá. Sim. Sim, eu acho que passa por aí. É isso que você falou, né? Tem que ter a comunidade, a gente tem que produzir essa comunidade, porque quando é que você entrou na universidade? Entrei em 2022. 2022. Você também? Também a gente entrou junto. Então vocês não viveram na universidade anterior à pandemia. Então, as sequelas que a pandemia deixou são um pouco crônicas nesse sentido. E a gente não entendeu que está na hora de reinventar isso, senão a universidade ela vai de mal a pior. Né? As pessoas de colégio estão cada vez mais adoecendo, né? Não é besteira, principalmente nas grandes cidades, né? Onde você convive com uma violência sensível, né? Ou com a violência material brusca, né? Que de fato mata, né? Mas tem também aquela violência que te mata por dentro, né? Quando você está lidando com qualquer bobagem, às vezes vai pegar um ônibus, alguém te trata mal, ou alguém te discrimina, alguém te assedia, ou qualquer coisa ridícula, assim, brutal, tosca. Porra, a universidade tem que ser um lugar de acolhimento, de hospitalidade para a meninada, para a rapaziada. E aí, eu penso de novo o que é a experiência minha de professor de uma universidade do interior. Porque na universidade do interior, a universidade, a expectativa que se tem em relação a ela é que ela seja um lugar de eclosão, uma matriz, um leque de produção, de pluriversalidade cultural. Porque é um lugar que... dependendo de onde você está, pode ser um lugar esvaziado, desertificado desse tipo de força que sacode a sensibilidade das pessoas, né? Que a cultura, o que o brinquedo é capaz de fazer, o que as rodas é capaz de fazer. Então se espera da universidade que ela se faça isso. Né? Se ela fica o tempo inteiro simulando a ideia mercadológica de produtividade de uma universidade particular e dando dinheiro, vai ficar um pouco difícil depois reclamar, né? A água derramada, né? O leite derramado depois. Então acho que a gente tem essa missão, e essa missão ela naturalmente tem que partir. Tem que partir não, ela vai acabar partindo dos alunos. As mudanças sempre surgem. Você estudou Foucault, sabe que as mudanças sempre surgem de baixo para cima. Então acho que a galera começa a se revoltar de um jeito um pouco mais incisivo. Onde há poder é resistência. Não, a moçada vai começar a sacudir, isso daí vai, esse negócio não vai durar muito tempo não, porque vai ficando um pouco sufocante a universidade, entendeu? E aí você vai ter o quê? Evasão, e aí um amigo que entra contigo no primeiro semestre, no terceiro semestre já teve que sair, aí depois ele volta, depois não consegue mais engatar direito, aí muda de curso, a gente sabe, esses números vão começar a gritar e a coisa vai começar a ficar bem escrota, eu acho que a longo prazo. E aí, para esse ambiente ser um ambiente menos indigesto, ele tem que ser um ambiente de solidariedade e de hospitalidade. Para uma cidade do interior, como eu estava falando sobre Campos, né, que é a minha experiência de uma cidade que é uma cidade, e aí você tem ali meio que uma cidade satélite, né, e aí fica ali outras cidades em torno de alunos que vêm do interior. E às vezes os que vêm do interior chegam lá na universidade, depois fica 2 horas dentro de um ônibus e não vai ter um alojamento para ele voltar, ele vai ter que voltar para casa mais 2 horas de busão, né? Com fome, o que ele vai comer? Vai comer uma coxinha? Ele viaja durante 2 horas para ter aula, tem aula à noite, aí chega lá, não tem uma comida, não tem um pão de queijo, não tem um arroz e um feijão, ele vai assistir a aula. Depois ele volta para chegar em casa à meia-noite, 1h. Pô, e fica pesado, não faz... Por que vai ter universidade, então, para criar esse tipo de situação grotesca? Não dá para ser assim. Então, acho que a gente tem uma urgência muito grande assim, de reinventar, de revitalizar a universidade. Porque acho que é um pouco sombrio o futuro se as coisas não forem um pouco mais radicais do que precisam ser. Sim. É interessante que você tenha essa vivência, que você parte da sua perspectiva como você foi aluno e hoje como professor, que você vê seus alunos passando por essas situações. Claro, claro, eu via quando era aluno, alguns professores estavam numa realidade paralela em relação à vida dos alunos, né? As referências, as coisas que eles faziam, os lugares para onde eles iam, as leituras que eles tinham feito, né? É claro que era um período de muito mais esperança, um período de esperança também de muita revolta também naquela época, e aí era ali, acho que
Acho que era o primeiro governo Lula, eu acho, quando eu entrei, salvo engano, não sei. Mas tinha um sentimento, um climão de otimismo, assim, que foi possibilitou também que eu fizesse vou fazer filosofia. Pô, não tem nada a ver, minha família, por que eles querem fazer isso, assim? Não vou, será que a gente apoia isso? O que é isso? Do que se trata isso, filosofia? Eu lembro que eu fui fazer filosofia porque uma amiga tinha vindo estudar no IFIX, ela saiu de Campo Grande para vir estudar no IFIX e teve uma aula com o Roberto Machado, e o Roberto Machado estava dando uma disciplina sobre Deleuze e Proust. E aí um dia essa amiga volta para lá, diferente, ela estava diferente, estava com um brilho diferente, né? Voltou para Campo Grande, e ela falou, pô, a gente está lendo isso daqui. E aí deixou comigo um livro do Proust, o primeiro livro do Proust, Caminho de Swan. E aí eu olhei e falei, cara, o que é isso? Muito doido isso aqui. Eu fui lendo, falei, pô, bonito esse jeito de escrever e tal. Eu falei, isso daí é literatura e tal. E na minha casa só tinha Bíblia, devia ter um Código Civil, alguma coisa assim, uma CLT, uns livrinhos assim meio funcionais, né? Uma relação com a escrita e com a leitura bastante funcional. Com a escrita não, com a leitura bastante funcional. E quando eu fui ler aquilo, ela falou, não, o Roberto Machado dá aula sobre isso. Eu falei, quem é o Roberto Machado? Ela falou, não, estou fazendo faculdade de filosofia. Eu, pô, faculdade de filosofia, então estuda isso? Ela falou, estuda isso aqui. Eu falei, pô, então dá para trabalhar com isso? Dá para estudar isso? Ela falou, dá. Pô, legal, cara. Não sei se faz sentido, mas vou tentar, vamos ver qual é, né? Vamos ver qual é. E, inclusive, eu nunca mais devolvi o livro dela, deve fazer já uns 20 anos. Né? Depois ela me emprestou ainda aquele o Proust, os Signos, do Deleuze também, que era muito bonito. Também não devolvi. Se ela estiver vendo aqui, tomara que ela não me peça de volta, que eu nem sei onde está esse livro. E é interessante pensar, né? Como você estava falando, que a universidade ela não seja só... vamos pensar assim, melhor. Com o intuito só de formar um aluno em determinado curso, mas também de trazer outros conhecimentos. Nesse caso que você comentou, né, dessa sua amiga que veio lá de Campo Grande, até aqui o centro do Rio, e teve novos contatos com novas formas culturais, com novas leituras, e fez essa mediação com você, né? E te inseriu também, né? Sim. Nesse modo de vida. Sim, é isso. Você poderia comentar um pouco sobre, talvez, como essas vivências que você teve moldaram a sua trajetória? Digo no sentido filosófico. Como você saiu de Michel Foucault, no caso, melhor, como você chegou em Michel Foucault, no seu TCC, e como hoje foi se desenvolvendo até você trabalhar com filosofias pós-coloniais, com oralitude. Sim. Eu tenho que registrar, acho que a primeira pessoa realmente determinante para mim na UF, a maior de todas, que é a Teresa Calomene. A Teresa Calomene foi minha professora de Foucault, de Nietzsche, e ela que me orientou nessa tarefa, né, de estudar. Acho que eu aprendi, acho que quase tudo que envolve, grande parte das coisas que eu entendo sobre orientação, sobre o que a universidade, como é que a universidade tem que ser, como é que você tem que fazer, como é que você tem que trabalhar, o apaixonamento pelo ensino, o apaixonamento pela leitura, pela escrita, como é que você lê. Acho que eu aprendi a ler efetivamente com a Teresa Calomene. E aí ela me iniciou no Foucault. Eu adoro essa coisa, me iniciar no Foucault, porque você está meio que iniciado mesmo numa coisa, né? Num autor que é um autor que me permitiu ler muita coisa que foge muito do cânone e me preocupar com algumas questões que eu me preocupo até hoje, sabe? Então você vai lá, você vai ler o Foucault, ele vai te botar do nada para ler um tratado de medicina do século XIX, depois ele vai te botar para pesquisar sobre os quadros do Barroco, depois ele vai te botar para ler Borges, depois ele vai te botar para ler Don Quixote, e aí do nada você está pensando arquitetura, e aí do nada você está estudando e lendo os primórdios do freudismo. Então é muita coisa, né? Você vai abrindo Foucault, tu vai puxando, vai saindo um monte de coisa. Então tu não consegue ler o Foucault e ficar um pouco entediado, porque ele sempre está te jogando de um lado para o outro e te emocionando muito. A forma que ele escreve também é muito bonita, né?
E Foucault meio que chegou e foi um pouco me movendo. Eu acho que através dessa iniciação, desse papel que a Teresa Calomene teve, e tem também tanto no departamento de filosofia quanto no programa de pós-graduação lá do PFI. Enfim, vocês conhecem, sabem quem é a Teresa Calomene, dispensa qualquer tipo de apresentação. Mas eu acho que depois dali eu fui fazer um mestrado para entender o Foucault, mas não exatamente o Foucault, mas que eu queria estudar. Eu queria estudar o jeito como o Foucault fazia as coisas. Como é que ele escrevia, como é que ele fazia filosofia, como é que ele fazia historiografia, o jeito que ele manipulava os arquivos. Me pegou muito a coisa do arquivo, o jeito como ele mexia com arquivo, porque o Foucault dizia assim, o saber ele é composto pelos elementos discursivos e pelos elementos extradiscursivos. Então, assim, ele estava trabalhando ao mesmo tempo com essas tradições escritas, de sistematização do pensamento, de uma certa linearização das coisas, o jeito como isso está arquivado dentro da linguagem filosófica, os tratados, as confissões, os jeitos de produzir discurso, né? Os panfletos, enfim, todas as formas como a filosofia atravessou estilos de escrita. Foucault, bom, eu estou trabalhando com isso aqui, mas ele também está trabalhando com extradiscursivo, com a organização do sensível, o que é visível e o que não é visível, ou seja, com o aspecto plástico da experiência também. E ele diz assim, cada época é formada por essas duas coisas. Então, assim, a coisa beça, né? O jeito como as pessoas pensam, os limites do que elas podem pensar, é composto dentro de cada época para aquilo que pode ser visto, do que é visível, do que é visível, e do que pode ser dito e do que não pode ser dito em cada época. E a forma como cada coisa vai ser dita, e os modelos, as propostas, as formas, as tecnologias de composição e de controle desses discursos. Só que o Foucault chega e fala assim, mas o que define que cada época é feito por essa tensão, essa relação entre visível e dito, e a outra época é feita de outra forma. Ele falou que eu vou dizer o poder. Então, o que diz, o que fica de cada época como arquivo é o poder. O poder está dizendo. E, bom, isso para mim que estava interessado eu tinha um interesse muito específico que era a cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro. Porque quando você sai da Zona Oeste ali, é claro que Bangu tem um bairrismo, tem uma história, tem um passado, mas eu acho que em Campo Grande eu ficava um pouco perdido. Esses sinais, eles não estavam muito manifestos para mim. Campo Grande. Depois eu fui descobrir, né, as relações de Campo Grande, a relação de Santa Cruz com o Matadouro, com os bate-bola, Bangu, com o surgimento do futebol, com a Vila Vintém, com a Elza Soares, e depois tu vai descobrindo essas coisas. Mas, em princípio, quando a gente vem para cá, e ainda é assim, minha mãe e minha avó falam assim, a gente vai descer, a gente vai pegar a Avenida Brasil, você vai descer hoje, sair de lá de Campo Grande, né, e vir para cá. E quando chegava aqui, eu via esse do Rio de Janeiro, andar pela Rua do Gaiana. Não, Rodoviário não tem tanto isso. Mas tipo, você vai na Igreja do Rosário, você passa na frente da Igreja do Rosário, tu olha e fala, pô, aí tu olha para o Saara, aí tu fica a organização das ruas aqui completamente diferente. Tu vai na Rua da Conceição, quando tu entra na Rua da Conceição parece que você está no século XIX. Aí do nada tem o Morro da Conceição, que parece que você está no século XVIII. E você tem muita coisa convivendo ao mesmo tempo aqui. Aí tu chega no Paço Imperial e tu olha para o lado, tem o Paço Imperial, que é o Paço, né? Do lado frente o convento, do lado da Igreja da Sé, atrás a Assembleia com um prédio meio cafona, mas que está ali, meio fora do seu tempo. Aí do lado tem o prédio da Cândido Mendes. Aí eu falei, cara, essa coisa do Rio de Janeiro é muito atraente, uma cidade histórica, porque você tem a sensação de que você está convivendo em várias temporalidades ao mesmo tempo. E é isso com Foucault tem tudo a ver, né? Por que permitiu que nessa temporalidade esse tipo de arquitetura, organização do visível passasse, fosse adiante, e outras fossem demolidas e desaparecessem. Então eu queria entender por que o Rio de Janeiro tinha aquele Rio de Janeiro lá do século XIX, Rio de Janeiro colonial, depois tinha sido transformado no Rio de Janeiro do Pereira Passos e depois no Rio de Janeiro da cidade moderna, que é a cidade que a gente tem hoje. Eu acho que um interesse pessoal meu de encantamento por essa coisa, porque se você muda a experiência das ruas, da forma como os prédios são feitos, como é que as pessoas moram, você muda também o modo de vida das pessoas, né?
E tu via as fotografias, as imagens, eu via as aquarelas desse Brasil colonial, era completamente diferente. O jeito quem é que estava na rua, fazendo o que na rua, quem era quem, né? As figuras, os atores sociais, né? Tudo muito diferente. Eu falei, acho que eu vou para historiografia. Mas aí não deu muito certo. Eu mandei um projeto, não aceitaram quando eu fui fazer o doutorado para tentar ir para historiografia. Aceitaram o projeto, mas quando eu fui para a mesa de entrevista e não aceitaram, acho que entenderam que eu não era historiógrafo do jeito que eu falava, não era o jeito que o historiador falava. Aí falaram, acho que isso não é historiador não, acho que tu não pode ficar aqui não. Aí eu continuei na filosofia. Mas aí o Foucault me ajudou a entender isso, remexeu essa coisa comigo, né? Dava para fazer historiografia e dava para fazer filosofia ao mesmo tempo. Dava para estudar os arquivos, sabendo que estudando os arquivos você está estudando o poder, se você está estudando o poder você está estudando os arquivos também. E aí a trajetória foi um pouco nessa direção. Acho que através dessa chave de apresentação do que eu acho que é possível de se pensar, as formas meio experimentais de se pensar filosoficamente, que é o que Foucault faz, através da mediação, da orientação e da iniciação que a Teresa fez comigo. Depois, chegando no doutorado, falei, bom, estou fazendo doutorado alguma coisa que vou estudar, vou pegar o que Foucault faz lá, mas vou tentar estudar o Rio de Janeiro, do final do século XIX, para entender o que estava acontecendo ali, utilizando aquilo que eu já tinha aprendido com Foucault sobre as formas de você escrever, as formas de se elaborar historicamente alguma coisa. E aí escrevi o História da Experiência da Epidemia no Brasil, que o título não é esse, né? Esse título entrou assim porque foi publicado na época da pandemia. Mas o título chama Mármore e Barbárie, a história da medicina. Apesar de que o Rafael Doc Lobo fez o prefácio desse livro, e aí ele falou assim para mim, pô, isso daqui é uma história do olfato. Não é uma história da medicina, da história da cidade, é uma história do olfato. Porque eu estou falando de cheiros o tempo inteiro. Então, as primeiras grandes transformações urbanísticas que a cidade teve, ela teve porque você teve o avanço de uma política higienista, de contenção da população negra no Brasil, que era associado a um elemento antiestético, desagradável, flutuante, não importante nas portas da saída da escravidão, na primeira metade do século XX. Só que a forma como esses caras fizeram de associar esses cortiços, esses albergues onde morava a população negra e alguma coisa insólita, desagradável, foi associar isso às doenças. Então os livros de medicina falam de cheiros o tempo inteiro, né? A casa de fulano de tal cheira mal, aquela rua muito fedida, a praia está fedendo, é tudo cheiro, miasmas, os miasmas, o navio negreiro cheira mal, né? Na verdade era uma prática racista, uma coisa de saneamento racial, né? De dizer, bom, essas pessoas aqui, esses corpos aqui não são corpos que combinam muito com a pompa e a beleza do modo de vida burguês, né? Então, o livro, acho que foi um pouco também esse livro dos cheiros também. É isso. Acho interessante que você comentou da Teresa, porque ela atualmente também é nossa professora. É mesmo, é? Sim, eu vou ter aula com ela essa semana, vou ver a Teresa. E ela também foi minha introdução a Foucault e Nietzsche. Eu vi com ela. Para ver como ela ainda é uma figura muito ativa dentro da UF. Olha, isso daí foi tanto. Eu acabei de traduzir um livro, uns textos inéditos do Foucault. A primeira pessoa que eu pensei quando eu fiz, foi mandar para ela. Falei, pô, Teresa, aqui, eu traduzi, tô levando o livro para você. Então, assim, é muito legal quando essas coisas acontecem, né? Essas coisas vão e voltam, assim. É isso. Dá para ver que muito da sua trajetória levou à criação do seu laboratório, Laboratório de Máquinas do Tempo. E como surge o laboratório, a criação dele, como você quer trazer? E falar um pouquinho também das principais contribuições para o desenvolvimento da sua pesquisa, né? Uhum. O laboratório acho que quando você vai tendo orientandos e aí você vai montando grupos com eles para fazer orientações. Eu sempre tive essa ideia de tentar fazer orientações coletivas, né? Que o laboratório Lafita, da professora Carla Rodrigues, já faz. Eu falei, pô, muito legal o trabalho que eles fazem, assim, todo mundo meio que se ajuda, todo mundo que se orienta, todo mundo meio que dá palpite, dá pitaco com um trabalho do outro, produz coisas juntos, organiza livro, traduz junto. Falei, pô, legal, já tem alguém fazendo isso, sonhando uma universidade possível. Acho que dentro de uma chave um pouco mais saudável. E aí pensei, bom, vou fazer um laboratório para botar também quem está trabalhando comigo aqui no PPGF, quem está trabalhando comigo lá na UF, porque tem gente de monitoria, tem gente de iniciação científica.
E aí um lugar para funcionar mesmo como um ponto de encontro, né? Como regularizar um pouco essa condição de pesquisas que giram em torno, acho que um pouco do eixo temático do meu trabalho, e a gente poder se encontrar, se ver, ter uma linha de comunicação. A ideia do laboratório passa por aí. O tema, eu acho que é doido. Você monta uma coisa, um pouco ela vai se elaborando, né? Ela vai se elaborando, ela vai se produzindo aos poucos, enquanto ela já não nasce pronta, né? Eu acho que o tema desse laboratório que gira em torno... é difícil essa pergunta. Mas eu gosto da expressão oralidade, performances, né? Isso está lá no né? Laboratório de Oralituras e Pós-colonialidade. Pós-colonialidade é uma palavra que o Bembe utiliza para ele falar sobre o fato de que, acho que na filosofia política do Bembe vem um pouco essa dimensão de que não somos colônia, mas também não deixamos de ser colônia, porque, de certa forma, a sensibilidade que organiza a colonização, ela se mantém, a forma de sentir, a forma de se situar, a forma como os espaços são racializados, a forma como a violência opera, a forma como a polícia opera, é muito parecido. Então porque em termos, acho que institucionais rígidos, né, da política dura, não somos mais colônia, mas o jeito como a gente o sensível da nossa relação, acho que é bem colonizador, o jeito como a gente, né, o modo como a gente vive. E as oralituras acho que um conceito, acho que o mais determinante para mim, em termos do meu trabalho nos últimos tempos, desse encontro, que foi um encontro com o pensamento da Leda Maria Martins, né? E talvez a oralidade, a oralitura se aproxima um pouco do que o Glissant chama de poéticas forçadas, ou de língua oral, né? Porque o Eduardo Glissant, esse autor da Martinica, ele diz assim, o nosso pensamento é um pensamento arquipelágico, não é um pensamento continental, não é necessariamente um pensamento africano, dessas formas, assim, se fala pensamento africano, acho que é uma coisa muito ampla, fica até um pouco difícil você se situar. Mas o pensamento também não é um pensamento atlântico, porque o Atlântico envolve muitas correntes de ar e muitas correntes de água que você não consegue também reger esses caminhos, para onde é que o movimento vai. Quando você fala arquipélago, você está dizendo que a coisa é fragmentada, mas o fato de ser fragmentado não quer dizer que ele tem pouco valor, que não é possível produzir conhecimento, saber, cultura. É através da fragmentação que a gente se fortalece, é através da fragmentação que a gente se protege, é através da fragmentação que se amplificam os encontros entre coisas aparentemente sem muita relação. Eu estava vendo, eu não sei onde eu li isso, acho que foi um texto, foi um vídeo, falando sobre o toque da caixa, do tambor, da orquestra de pífaro de Caruaru, que era muito parecido com o toque da caixa da Mocidade Independente de Padre Miguel, que por sua vez é um toque da caixa de guerra que fazia reverência ao Oxóssi, então tem relação com os iorubafones do Benin, do antigo Daomé. Que relação é essa que existe entre Caruaru, Vila Vintém e a costa da África, ali nessa região do antigo Daomé? É uma região de pensamento arquipelágico, fragmentado, então isso faz muito sentido. Mas eu acho que é um tipo de coisa que opera no campo da oralidade e não no campo da escrita, da construção de obra. E o que significa produzir uma coisa no campo da oralidade? Significa que é alguma coisa que está em movimento, que está em performance, que está tá o tempo inteiro operando através desse encontro e através, acho que a partir de duas coisas centrais, do que a gente pode chamar de ressonâncias da musicalidade, né? Porque a música ela não se arquiva, né? Ela não é, a música em termos de improviso, de tema, ela não se arquiva, ela está ressoando, né? Ela está aí. Você começa a tocar lá do outro lado, a igreja vai tocar um sino aqui, lá do outro lado alguém vai ouvir esse sino também e vai tocar. Então a coisa está ressoando num espaço invisível. Então é uma forma acho que de valorização, de composição, de conhecimento, de pensamento, que não se deixa capturar completamente por aquilo que é o princípio da cognição básica da filosofia, que é o olhar, que é o visível, né? Que é o campo óptico, que é a plasticidade. Mas é uma outra coisa que é a ressonância musical. Se dá através disso e através do que uma outra coisa que a gente pode chamar de dilatações do corpo.
que é o movimento do teatro, a performance, o teatro de rua, os autos populares, que é tudo aquilo que eu acho que durante muito tempo no Brasil, de forma racista, foi folclorizado, né? As pessoas chamam capoeira de esporte, as pessoas chamam as congadas de fanatismo religioso, chamam a folia de reis de procissões, ou chamam as coisas de... Enfim, dão nomes que são nomes para folclorizar, para diminuir, para transformar numa coisa de menor importância, né? E eu acho que o primeiro a dizer isso, acho, junto com a Leda, antes da Leda, foi o Abdias Nascimento. Vai dizer, não, o primeiro teatro era esse teatro aqui. O negro no Brasil, os saberes de experiência, que não são saberes de reflexão no sentido de grafia, né? No texto, onde você vai lá ficar refletindo sozinho, né? De algum jeito se alimentando e regurgitando aquilo, mas é o saber de experiência no sentido que envolve sempre a alteridade, a radicalidade do outro e essa composição meio no jogo, na brincadeira, né? E aí quando você está no pensamento ocidental, alguma coisa assim, não, agora vamos pensar, aquela coisa assim, porque eu falei da sala, né? Vamos sentar aqui para ouvir um professor no quadro, escrevendo, todo mundo sentadinho, militarizado, pai, é hora de pensar, não é hora da brincadeira. Mas, pô, não é assim que a gente opera o conhecimento através da oralidade da memória. Você está brincando, você está aprendendo, você está ensinando, você está jogando, você está dançando, você está também botando uma mesa ali, comendo, fazendo comida junto, né? Não está separado. E é muito mais popular, isso é muito mais democrático, isso é muito mais acessível, né? Então, acho que vem a oralidade através disso daí, a oralituração das coisas. A oralituração das escrituras sagradas através das congadas é essa forma de dilatação do corpo, é essa forma também de ressonância da memória, e acho que isso tudo está dentro desse conceito do arquipélago, né? A forma de pensar de forma arquipelágica, acho que o Glissant ajuda a gente a pensar isso. Então, acho que o laboratório, pelo menos na minha cabeça, ele partiu, em princípio, dessa ideia, né? Mas aos poucos ela vai ganhando outra coisa. E outras coisas também vão ganhando sentido, né? Um camarada vai estudar o drible, e vai estudar o que é o corpo no futebol. Bom, isso está muito envolvido na gente, né? Se o Pelé, de certa forma, inventou o futebol, se o drible tem a ver com um certo aprimoramento do corpo para o jogo, se o que a gente quer é pensar o futebol através do jogo, não através do esporte. Então as coisas vão se multiplicando. Acho que o laboratório surge, acho que a partir dessa inquietação, da necessidade de ter um lugar que é um lugar de experimentação para um outro formato de ensino, para um outro formato de universidade, que é o que alguns laboratórios já fazem, né? Eu vinha falando isso com a Carla esse dia, falei, pô, que bom que o Lafita existe, porque isso estimula a gente a olhar e falar, pô, legal, existe um laboratório que já consolidou uma universidade diferente possível. Tem uma micro-universidade ali dentro do laboratório. Eu penso o laboratório dessa maneira. Mas é isso. É interessante, você falou sobre essa questão do som, né? E eu lembro que na primeira vez que eu vim conversar com você, o laboratório estava em uma atividade, se eu não me engano é o grupo de estudos, né? Sobre o Mestre Pastinha e sua filosofia. E eu queria chegar nesse ponto porque eu lembro que até foi marcante para mim, porque vocês estavam escutando o Triste Bahia do Caetano Veloso. E assim, um ambiente que estava, e é engraçado que eu não consigo parar de ouvir todo dia essa música por causa desse dia. Assim, desde aquele tempo, de uns meses pra cá, isso, de certo modo, se mantém vivo. Tu já conhecia a música? Essa música eu não conheci, não conheci. E até parece que ela, de certo modo, não é só... É claro, parece que é clichê, né? Não é só uma música, mas ela faz surgir emoções diferentes ao longo dela, né? E como isso te movimenta o corpo também. Tem o som, né, que faz do berimbau no início, e depois parece que o violão emula, né, o berimbau. E eu queria saber um pouco mais, né, dessa questão do Pastinha, né, sobre a capoeira de Angola também, porque eu achava que, ao escutar o nome, né, capoeira de Angola, eu achava que seria o primeiro movimento assim da capoeira do Brasil. Pesquisando um pouco, eu vi que foi uma coisa que surgiu depois, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco disso, um pouco da filosofia do Pastinha. É difícil falar, porque é uma coisa que você vive, né? Você não fala. E
Tem que falar também de, assim, quando você tem que prestar alguns protocolos para poder falar sobre isso. Eu falo geralmente as coisas que eu ouço dos meus mestres, das pessoas que vieram antes. Então, acho que tudo que eu falo sobre capoeira, acho que no campo da filosofia eu consigo brincar um pouquinho ainda, mas tudo que eu falo sobre a capoeira é tanto as coisas que eu ouvi dos meus mestres, quanto as coisas que eu vi eles fazendo, e aí eu atribuí sentido de uma certa forma. Então tudo tem a ver com a minha experiência dentro desse outro laboratório de pensamento, que é a escola pachiniana de filosofia, eu acho, que se cria no Brasil ali na primeira metade do século XX, né? E que vai se expandindo para alguns lugares, né? Hoje eu pertenço à ECAD, que é a Escola de Capoeira Angola, Irmãos Gêmeos de Mestre Curió, que foi onde eu me iniciei, foi onde eu conheci a Capoeira Angola, através do contramestre Perversidade, que é lá de Campos Goytacazes, né? E que tem essa filiação direta com a escola da Bahia. Então, de certa forma, eu sou filho de capoeira do contramestre Perversidade, neto de capoeira do mestre Curió, e bisneto de capoeira do mestre Pachinha. Então, é uma grande responsabilidade para mim falar sobre isso, e estou sempre diretamente sujeito a falar 1000 bobagens e 1000 besteiras, porque na capoeira você me coloca numa sinuca, porque eu estou falando, uma coisa falar sobre vida universitária, onde eu estou aqui dentro, sou alguém graduado, com mestre, com reconhecimento público de alguém que tem autorização para fazer aquilo ali. Na capoeira eu não tenho nenhum tipo de... Eu sou um praticante, um apaixonado. A capoeira hoje é minha religião, de certa forma. E também não é nada excepcional, porque o mestre Pachinha diz que a capoeira vem da mesma parcela do candomblé, vem da mesma parcela também das outras festas, das outras formas de teatro popular, de tradições da diáspora. Então, tudo que participa, acho que contribui e participa, acho que compartilha os mesmos valores, né? E o pensamento do mestre Pachinha, você estava falando sobre essa coisa que era exatamente isso. Como é que vai fazer sobre o pensamento de alguém que não grafou isso dentro de um tratado, dentro de um arquivo, dentro de alguma coisa que pode produzir a escrita no sistema de pensamento da filosofia, tem essa ideia de que você vai trazer uma ideia de permanência, de ser, de segurança epistêmica, né? Algo que pode ser grafado dentro de uma língua. Mas tem coisa que, como é que você vai expressar algumas situações que estão... Como é que você vai expressar um movimento na língua? Mas como é que você vai expressar um tipo de profusão, explosão sinestésica que não pode ser embasado em manuais, que eu acho que é a grande questão da Lei 10.639 no Brasil. Como é que você vai ensinar história da África no Brasil? Como é que você vai ensinar história indígena? O que isso quer dizer, sabe? A lei, que bom que ela existe, a gente está aí lutando para fazer... enfim, é difícil até reger isso dentro do campo da discussão legal, jurídica. Eu não sei como é que isso se opera dentro dessa forma. Mas de algum jeito você vai ter que fazer um jogo de oralituração da lei para que se compreenda que não se trata da história da África, que não se trata de passado. Mestre Pachinha não é passado, né? O pensamento do mestre Pachinha não é alguma coisa que diz da memória dos escravos no Brasil. A capoeira, a congada não é alguma coisa que diz sobre a relação do vínculo entre a minha vida e o canavial, a minha vida, a minha história e a violência racial. Não é sobre isso, tem a ver com outra coisa. É uma ideia de memória que não é a ideia de memória que se confunde com o passado, né? Não é um passado. Porque se tu coloca no passado, você tira as pessoas e tira a vulnerabilidade do rosto das pessoas dali. E diz que o passado pode ser arrancado delas e transformado em peça de museu, né? Então não é passado, não é memória desprovida de gente, é memória com gente vivendo dentro. E memória com gente vivendo dentro é gente produzindo vida ali dentro, não é gente produzindo morte ali dentro. Então quando se falar de mestre Pachinha, é falar sobre a história do mestre Pachinha. É falar sobre de que jeito o pensamento dele significa uma reorganização da própria concepção do que é pensamento. O pensamento oral do mestre Pachinha é o que se elabora e o jeito que se perpetua quando você vai numa escola de capoeira Angola da linhagem do mestre Pachinha, que não tem só em Campos, aqui no Rio de Janeiro também tem suas escolas, né? É a Malta, tem o Engolo, tem a escola do mestre Angolinha, tem várias escolas, né? Que também vieram da mesma linha do mestre Pachinha. E as coisas que
enfim, é difícil. Seja um pouco mais preciso em relação à tua pergunta, até para eu saber o que te dizer a respeito disso. Assim. E também o que eu posso dizer, que tem muita coisa que não tem como nem dizer e tem coisa que eu nem sei se eu posso. Eu acho que é mais a questão também é como funciona, né, esse grupo de estudo, como você faz esse estudo, né, do mestre Pastinha, dessa interpretação, vamos dizer assim, filosófica da capoeira. Não só filosófica, né, mas esse estudo da capoeira. Eu acho que é principalmente uma inquietação, um estímulo, uma espécie de sacode de... Quando é que você vai... Não é provocação na palavra, quando você bota alguma coisa na parede, sabe? Quando você bota alguma coisa e pede que esse tipo de coisa dê as suas razões da sua existência. Eu acho que o modelo de ensino do mestre Pastinha, ele coloca um pouco na parede e pede que a universidade diga as razões a que você veio, né? O que é isso que vocês estão chamando de ensino? O que é isso que vocês estão chamando de memória? O que é isso que vocês estão chamando de passado, de pensamento? E coloca na parede, eu acho que de uma forma muito vital, porque quando você está num barracão de capoeira Angola, você está num ambiente que você não pode ser um espectador passivo, alijado, ou de algum jeito distante ou desconectado daquilo ali. E a universidade você pode hoje passar 4 anos dentro dela. É claro que isso vai te custar alguns antidepressivos, né? Mas você pode passar 4 anos assistindo a aula, entregando material para o professor, sem ter nenhum coleguinha, sem sentar um dia no bar para tomar uma cerveja, sem participar de nenhuma atividade cultural na universidade, sem participar de nenhum grupo de estudo. Você pode entrar e sair calado durante 4 anos e ninguém vai te culpar por isso. O teu diploma vai ser impresso da mesma forma lá no final. Claro que no TCC tu vai ter que falar alguma coisa. Tu vai ter que falar alguma coisa, vai ter que escrever alguma coisa. Mas tu pode chegar e não se expressar e não se envolver com absolutamente nada e passar batido e funcionar isso daqui de um jeito completamente funcional, esvaziado de vida, mortífero, né? E num barracão de capoeira Angola nada disso é possível. Nada disso é possível. Não tem como você passar batido, você tá ali meio que assistindo algo. Tudo só funciona se você entender que você não tá ali porque você quer estar. Você tá ali porque você precisa estar, né? Você tá ali porque você precisa estar. Você não está na universidade, você está se você quer. Você quer fazer filosofia hoje, amanhã você quer fazer engenharia mecânica, depois você quer fazer fisioterapia, você pode fazer Enem, entra. Mas acho que quem vai num terreiro, quem vai numa gira, quem vai numa roda, quem vai num barracão, é quem precisa estar ali. É quem precisa, porque é um ambiente onde se produz isonomia, rituais de igualdade. A roda da capoeira é esse ambiente. Você entra na roda da capoeira, e você pode ser quem for, assim. Você vai esperar que as regras do jogo vão se aplicar de formas semelhantes para os dois e que você consegue ver no olhar do outro um olhar. Alguém te espelha de volta um olhar de que você é um igual. A universidade não produz esse tipo de ritual. E o que significa isso? É que a igualdade ele não é uma palavra vazia, ela é praticável. Então, acho que com uma roda de capoeira e uma escola de capoeira, que é o lugar onde você aprende essas relações, esses rituais para poder ir para a roda, o objetivo é a roda. É um lugar onde você tem, às vezes, é o único lugar talvez onde você vai ter a experiência praticável de se ver no olhar do outro como um igual. O único lugar onde você vai ter experiência, vai passar, o teu corpo vai passar pela experimentação viável onde a liberdade é alguma coisa que ganha materialidade na mobilidade restrita do teu corpo. Onde não se espera que você sente e fique engessado, ou que você fique no escritório digitando alguma coisa, ou que você performe um corpo que o seu gênero espera que você performe. Não, na roda da capoeira a mobilidade restrita é a regra. A igualdade é a condição para a realização daquele ritual ali. Então isso é muito sagrado. E eu acho que esses são valores que não existem no campo do que a universidade hoje compreende como ensino. Então, não acho... Tem muita coisa de projeto de extensão, tem muita coisa de trabalhos que envolve trazer esses grupos, os jongos, trazer a macumba, trazer as coisas para dentro da universidade para ensinar para a universidade. Esse não é a receita que funciona.
A receita que funciona é levar um pouco a universidade para dentro dos barracões, primeiro para fortalecer esses barracões, porque são barracões que estão sempre estão sempre sendo ameaçados, estão em situações de fragilidade, sempre, né? Não pode esquecer disso. Como a gente dito lá no início, a pós-colonialidade tem a ver com isso, né? A qualquer momento a tua vida pode se transformar num fator de risco, né? E como diz o Nego Bispo, se atacam as coisas que o meu corpo faz, como a capoeira, como a congada, como a folia, como o jogo, quer dizer que está atacando o meu corpo, né? Então a filosofia do pensamento do Mestre Pajé é uma coisa que você faz com o corpo. Você não precisa de uma infraestrutura desse daqui, você faz com o corpo. Você faz com o corpo, uma cabaça, um arame que você tira de um pneu, uma cabaça que você planta em casa, uma verga de madeira que você entra no mato, você tira, você faz um berimbau, tambor, daqui a pouco você já faz um tambor, precisa de um cano, um couro de algum bicho, já faz um tambor, pronto, a capoeira... A infraestrutura é essa, a infraestrutura ela é móvel, a infraestrutura pode ser conseguida em qualquer circunstância. E isso é muito valioso, porque é um tipo de pensamento e um tipo de ciência que ela não pode ser... Ela produziu todas as formas de precauções contra o mercado, contra as formas de captura pelo capital. Não tem como você capturar isso, esse tipo de pensamento. Eu estava tendo esses dias uma oficina com um professor de capoeira, que é o Faustinho Capoeira de Campos Goytacazes, que ele foi dar uma oficina junto com o mestre contra a mestre perversidade sobre feitura de berimbau, tratamento da madeira da cabaça para fazer o berimbau, que é um instrumento que é um dos primeiros instrumentos, o primeiro instrumento de corda que tem, o instrumento que vai ser os primórdios do violão, do violino, da viola, né? Uma caixa ressonante, junto com um braço de madeira, junto com uma corda esticada. Bom, isso daí é o violão, né? De certa forma, né? Mas antes de fazer o violão da forma, existe o berimbau. E aí ele foi fazer pra gente. E aí quando você está lá estudando para falar, não, tem que deixar assim dessa forma, tem que cortar a cabaça dessa maneira, a madeira tem que fazer isso daqui, chegou um momento que... E a madeira, qual que faz? Ele falou, bom, antigamente a gente utilizava biriba, mas hoje tem menos biriba. Quais madeiras a gente tem? Aí ele foi fazer, a gente fez um questionário, uma espécie de enciclopédia de tipos de madeira. Bom, beleza, então acabou por aqui, é só saber qual madeira. Não. Tem que saber o dia que você vai entrar na madeira, porque se for lua cheia, a seiva vai estar aqui no caule, vai estar em cima. Se for lua nova, a seiva vai estar não sei aonde. Então, se tu tirar a madeira no dia que a seiva está na raiz, você vai cortar a madeira, quando ela secar, ela vai estar oca. E aí o berimbau, quando você torcer, ele vai quebrar. Então, eu achava que era só aprender alguns movimentos, mas na verdade eu estou descobrindo agora sobre a relação entre as luas e a extração da madeira para fazer a biriba. É um tipo de coisa que não dá para você imprimir, registrar e reduzir num livro, né? Num tratado, num discurso filosófico, porque você tem que estar ali, É uma coisa que você tem que descobrir pelos cheiros, descobrir através de um tipo de ensino que envolve o movimento, que envolve um dia que você vai varrer o chão. Estou aprendendo a varrer o chão, é só isso mesmo. Outro dia estou aprendendo agora ecologia e astronomia, né? Porque, sacou? Não tá? É uma experiência que é difícil traduzir, né? Tanto para esse canto mais descritivo, né? É algo que você vive, que você sente, que está permeado por diversos caminhos, né? Nessa questão que você falou sobre a extração da madeira, vários conhecimentos que você mobiliza e você aprende a partir disso. É bem interessante, porque às vezes a gente pensa na filosofia em si, é aquela coisa meio cartesiana, quadrada, mas a gente esquece que, por exemplo, eu mexo muito com teatro, a existência do teatro, a vivência do teatro, não é uma coisa que a gente vai conseguir exprimir com papel e caneta. Tem que estar lá, tem que viver, tem que experimentar. Então acho que isso também se relaciona muito com a capoeira. Tem que estar lá. Você não consegue falar sobre se você não ter a vivência. O teu grupo de teatro, como é que você vai fazer online? Você vai fazer um espetáculo online? Tu vai aprender sobre os movimentos. Não, tem que ter alguém ali, né? Tem que sentir a troca, imediatamente. O olhar, né? Como é que você responde, né? É isso aí. Exatamente. Bonito.
Cláudio, eu queria que você comentasse um pouco da disciplina que você deu aqui na UF no primeiro semestre de 2025 para a gente da graduação, da pós-graduação, que foi meio híbrido, tinha um pessoal que também era aqui do IFIX, que tinha nós da graduação da UF, e também que era uma aula que dialogava também muito com o corpo. Eu me lembro, eu estava presente nessa disciplina, a primeira parte da aula era dividida sobre escrita, fala, e depois a gente, na segunda parte, tinha a produção do corpo, o movimento, o toque. Queria que você comentasse um pouco como você surge com essa aula e como você achou a recepção dos alunos. Isso teve a ver com uma inquietação sobre ensino. Como é que você vai ensinar esses elementos que são elementos que estão nas festas, né? São elementos que... Eu fiquei pensando um pouco sobre esses territórios, em que momento que essas coisas se organizam. Então você tem... Eu estava vendo esses dias que grande parte dos capoeiristas dessa tradição mais ligada ao Mespaxim eram feirantes. Então você tem uma feira. A feira está acontecendo no meio da rua, e aí nas adjacências da feira que começam a aparecer... Vai aparecer ali uma capoeira, vai aparecer um samba-chula, vai aparecer um samba do Record. Não é à toa, né? As pessoas já estão na rua, vendendo, os feirantes, aquela coisa do gritar, de falar, não sei o quê. Já tem uma rádio rolando, que é a rádio da feira, né? A feira, quando você vai entrar na feira, é essa experiência plural, sinestésica, que você é meio que jogado de um lado para o outro, com os cheiros das frutas, com os sons que você ouve, com toda aquela brincadeira. E aí, quando o povo já está na rua... é muito mais fácil de você fazer uma roda, né? Então é muito doido que a feira está aqui reta, e aí você tem nas adjacências, vai se formando essas rodas. Uma roda de capoeira, aí uma roda de samba, e aí por aí vai, né? Vai acontecendo essas coisas. Geralmente domingo, feira, então quem está vindo também da missa, então você está ouvindo também. Então como é que você produz esse ambiente com o ambiente na rua, mas é uma rua que não é a rua que a polícia vai lá te enquadrar. Não é aquela rua que alguém vai chegar para você e falar assim, o que você está fazendo uma hora dessa na rua, entendeu? É uma rua que ela já está ocupada pela função do mercado, da troca, da coisa. E aí ela também vai ser a rua da brincadeira, a rua também do lazer, a rua também da performance, a rua também do teatro, né? É impossível pegar isso e trazer para dentro da sala de aula, dentro de um espaço quadriculado, regido por uma militarização do corpo, né, por uma certa expectativa de disciplina, né? Então, para você fazer uma coisa assim que é discutir, sei lá, vamos lá, as afrografias memória da Leda Maria Martins, estão todo mundo discutindo. A ideia de brinquedo dentro do Nego Bispo. O que o Mespaxim chama do seu pensamento de corpo, o que ele elabora como corpo. Como é que você vai fazer isso num livro? Como é que você vai fazer isso com uma bibliografia primária, secundária? Você tem que partir primeiro de uma ideia de um reconhecimento de fracasso. Dizer, bom, aqui não é possível ensinar nada disso, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com se deixar afetar, se deixar contaminar, se deixar desindividualizar por esses nexos estéticos, por essas forças assignificantes que operam nessas zonas, nesses territórios, nesses lugares. De tal forma que a própria ideia da sala de aula do ensino, ela é desfigurada, ela é desfeita, ela é completamente comprometida nesse jogo de conversão, de encontro que vai ocorrer. Não é exatamente de conversão, mas aquela coisa que eu estava falando sobre os arquipélagos, né? A ideia do arquipélago é muito boa, porque a ideia do arquipélago significa que você não tem uma individualidade territorial fronteiriça. As fronteiras, elas são praias, e a praia é o lugar onde você está ali, ou curtindo, ou brincando, mas de certa forma é o lugar onde vão chegar barcos, onde vão chegar outras possibilidades de encontro. Então a ideia da fronteira é aquela coisa do Deleuze falar, o que o Deleuze fala, é muito menos os pontos e muito mais as conexões, as linhas, como é que você entra, como é que sai, e como é que para cada lugar você tem várias linhas, várias conexões. Então a ideia de pensar a aula como esse lugar da experimentação, da afetação, no lugar da aula como um saber de experiência, né? E a ideia da aula como saber de experiência significa que você tem que estar em movimento, você tem que estar implicado dentro daquele tipo de... Se você não sentiu aquilo, você não entendeu.
Então não é só entender, bom, agora eu conheço esse pensamento. Não, tu não conhece. A coisa tem a ver com outra coisa, né? Um outro mundo, né? Outra cosmologia que está em choque com isso. E aí eu falei, bom, vou fazer um pós-doutorado, tem que dar aula também, vou dar aula sobre esses temas, vou dar aula também sobre essas coisas. Eu estava escrevendo também um livro sobre isso. Eu falei, vou aproveitar que eu estou tentando escrever um livro com isso, que também é um outro problema muito sério, né? Como é que você vai escrever sobre uma coisa que está em movimento, mas também sobre uma coisa que envolve uma escuta. E o livro hoje é o último lugar onde se escuta algo. Você lê o livro, você não ouve nenhuma ressonância. Você lê o livro, você não tem nenhuma relação com o que está sendo escrito, né? E um livro de filosofia, quando você lê um livro de filosofia, parece que ele está te enfurnando, te saturando de conceito, de tal jeito que vai te aprisionando numa máquina conceitual que você não consegue se mexer mais dentro dela. Então você está ali dentro de um... Você está lendo um livro de filosofia, um livro de teoria, um livro de pensamento, de ciências humanas, você está dentro de um armário preso, você não consegue se mexer direito. Porque quanto mais você está assimilando aqueles pensamentos, se forem o livro de filosofia de um autor que não está discutindo corpo, não está discutindo movimento, é quase uma espécie de cartilha de catequese, né? Vai virando... E você não respira, não deixa espaço para você respirar. E como é que você vai escrever um livro que permita que o leitor respire? Que ele respira, olha, volta ali de novo, vai, fecha. Bom, sobre esse livro aqui é sobre... Bom, tem uma coisa aqui sobre congada. Nunca fui numa congada, vou numa congada. É sobre bate-bola. Bom, a próxima vez eu não vou pro bloquinho, eu vou ver uma saída de bate-bola em Irajá. Ah, você falou alguma coisa aqui sobre Ori. Bom, Ori é o quê? Candomblé. Bom, se tiver uma saída de Iaô, eu vou lá para ver como é que é uma festa de saída de Iaô. É essa coisa, é um livro feito para fora. Eu queria fazer um livro feito para fora e queria que fosse um livro sobre escuta. Porque se a gente está discutindo oralidade, você tem que discutir escuta. Então, acho que a filosofia se transformou, para mim, ao longo da experiência que envolve vocês que estiveram lá, e eu agradeço a tua presença e a forma como você trouxe também as tuas inspirações do teatro para contribuir, ajudou muito, principalmente você e o Medric, que são duas pessoas do teatro, porque o teatro é corpo, né? Então, e o teatro é uma linguagem que envolve o corpo o tempo inteiro e que não fecha o sentido. E se o corpo é o tempo inteiro essa metamorfose, esse jogo, né? E ele tem muito mais caminhos do que os caminhos do pensamento linear, do pensamento conceitual. O corpo também é movimento. E aí eu falei assim, bom, como é que eu vou fazer para estudar filosofia que não é uma filosofia de iniciação escrita? Porque a gente aprende desde Platão que você fazer filosofia, desde Sócrates, né? Não, Sócrates não, desde Platão. Sócrates é um pouquinho diferente. Mas o Platão diz assim, fazer filosofia é ser iniciado dentro de uma forma de produzir escrita sobre filosofia. Então é você, de algum jeito, dominar uma gramática, né? E isso daqui é um texto filosófico, isso daqui é um texto de poema. Isso aqui é uma dramaturgia, e isso daqui é um texto filosófico. O tipo de filosofia, de pensamento que se produz no campo disso que eu chamo de oralidade da memória não tem a ver com iniciação à escrita, tem a ver com iniciação à experiência da escuta. E quando você aprende a escutar, muda muita coisa. Você se coloca no mundo de uma outra forma. Você consegue ver o mundo com mais frequências, ouvir o mundo com mais frequências, né? Você consegue estar sintonizado em experiências que antes você não estava e ver que a realidade ela é muito mais múltipla, muito mais rica, né? E a experiência da escuta significa essa coisa que te mobiliza, que não te deixa parado no lugar, né? E poucos autores pensaram, acho que a escuta. Poucos autores. O Heidegger pensou um pouco a escuta. Deleuze tem a coisa da escuta, quando vai falar sobre Ritornello. O Guattari também tem coisas no Guattari, né? Então, o próprio Foucault não pensou a escuta, não pensou a ressonância, não pensou a música. Bom, pelo menos eu não me lembro de nenhum texto do Foucault sobre música. Mas a coisa do ensino é isso. Eu vou dar aula sobre música, dar aula sobre ressonância da escuta. Levando em conta que eu não sou músico, eu não sou etnomusicólogo, não sei ler partitura, mas por outro lado sei tocar berimbau, por outro lado sei tocar um tambor minimamente, não vou passar uma vergonha se botar um tambor, um pandeiro na minha mão, dá para se virar. E a coisa acho que vai um pouco nessa direção, acho que é um pouco por aí. Não sei se eu te respondi, mas fui comentando um pouco o que você falou. Acho que é isso, entender que a filosofia ela tem que recuperar a dimensão da escuta.
a dimensão da iniciação à experiência da escuta, e menos a dimensão da iniciação à escrita. Porque a escrita é previsível, ela é linear, ela se distancia, ela se desassocia de você, né? E a escuta são muitas camadas que convivem entre si. Eu estou ouvindo a câmera que está batendo flash, eu estou ouvindo o sino, tudo ao mesmo tempo, né? São vários sons, ó, o sino, daqui a pouco vai ter o carro, daqui a pouco vai ter a moto, se a gente abrir a janela, você vai ouvir os alunos entrando aqui. Então está tudo ao mesmo tempo, a gente está ouvindo tudo ao mesmo tempo, né? A escrita não, a escrita é aquilo dali, está no conceito, tu mapeia uma imagem do pensamento que é fixada rigidamente dentro de um enquadramento possível, que é um tipo de fotografia, né? Isso é mais empobrecedor. Eu acho que a escuta permite a oralidade. A gente tem uma ideia, acho que a historiografia durante muito tempo meio que surfou na ideia de pensar que a escrita é aquilo que faz que a gente tenha história. Então, a oralidade é onde a gente está na pré-história. Pô, isso é racista para a beça, né? Para não dizer outra coisa. Isso é muito racista, dizer que a oralidade é onde tem a pré-história. Na escrita que você tem um encurtamento de mundo. Na escuta você tem um aprofundamento. Você tem mais camada, pô. Se é mais rico, se é mais amplo, se tem mais coisa. Então, quando você escreve, você reduz. Por que quando você escreve é mais importante, tem mais valor? Não. A oralidade é mais importante, eu acho. Ela é mais vasta. Ela é mais vasta. É claro que na escrita tu pode falar, não, tu vai morrer, tu vai deixar uma casa. Tu vai lá, tu faz uma escritura, não, daqui vai a herança, depois vai ter o inventário, não sei o quê, tá grafado aqui, registrado em cartório, porque essa casa não é minha, eu tô passando pro meu filho, para você, para ele outro. Pô, mas isso daí diz muito sobre a minha vida, né? Diz muito sobre a minha classe social. Mas eu acho que é isso, acho que a escrita ela empobrece. Não vou falar que a escrita empobrece, tem formas de escrita que não são bem assim, mas acho que assim, dá para dar aula, dá para pensar uma filosofia a partir da escuta, ao invés da filosofia através da escrita. Acho que essa é uma missão que a gente tem pela frente. E que envolve, acho que dá muito passagem, dá muito lugar ao pensamento, aos saberes desses mestres e dessas mestras que não deixaram obras escritas, mas são obras que estão grafadas no movimento do meu corpo, que estão grafadas na ética do barracão, que estão grafadas de todo o repertório de canções que você toca quando você vai num jogo, quando você vai no samba do chula, quando você vai no samba de roda, está grafado ali, está meio que por aqui, ó. Mas depende que a gente esteja lá, depende que meu corpo esteja lá, depende que minha escuta esteja afinada para ouvir aquilo ali, né? A tradição é assim, ela vai manter, não é uma tradição propriamente, né? A tradição é o que morre, né? A tradição parece que você fala, está dizendo porque a coisa morreu e já foi peça de museu. Eu não gosto dessa palavra de tradição, não. Prefiro pensar que são oralidades, né? Que estão em movimento, estão por aí, nessa atmosfera, que são paisagens, né? São paisagens que estão, igual aquelas dunas que estão se movendo, paisagens que estão se movendo. Ela é material, porque o barracão é importante que ele exista, né? Ela é material porque a gente é feito de matéria, mas é uma duna que o vento está passando, ela está meio que em movimento assim pela praia. Assim. Essa é uma imagem também possível. Bem interessante que você está comentando da escrita e do diálogo. Muitos dos seus artigos que foram lançados são artigos que é junto com seus orientandos. Eu li e achei extremamente interessante isso, dessa convivência de compartilhar na escrita com alguém, com o outro, que não era só você. Tinha outro. Escuta, exatamente. A escuta envolve o outro. Essa partilha, porque não existe um diálogo se não tem a escuta. Então, quando você traz isso, você incorpora exatamente o que você falou. A escrita na escrita você não tem o outro. Você está falando sozinho. E aí eu estou compartilhando com você um monólogo. A minha tese de dissertação é isso. Eu queria escrever um livro que fosse uma experiência de escuta, que eu conseguisse elaborar um tipo de relação com quem está ouvindo. Isso deu certo? Não deu, porque isso não é uma coisa que é muito aceitável, né? Você fala hoje sobre... E estou numa missão agora de fazer o livro ser publicado. Isso é uma outra questão, começar a fazer o livro ser publicado. Porque quando se fala hoje sobre o pensamento negro, eu não sei falar como mas as pessoas falam de tradições negras, filosofia africana, o que eu vou dizer assim, a universidade quer assimilar, o mercado editorial quer assimilar, é aquilo que eles já sabem. Eles querem assimilar não apenas aquilo que eles já sabem, mas dentro do formato que para eles faz sentido. Então, dentro de uma escrita regida por protocolos e uma certa ordem de previsibilidade muito específica,
ou uma escrita que vai falar sobre racismo e violência. E bom, eu sou um homem negro, sou um professor negro na universidade, estou discutindo Mestre Pastinha, estou discutindo Leda Maria Martins, estou pensando Franz Fanon, estou pensando Eduardo Glissant, estou pensando Chibé, mas não vou falar sobre violência e raça. Porque violência e raça não diz muito pouco sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre o meu corpo. A violência e raça diz o que sobre o meu corpo? Nada. Diz sobre o que as pessoas acham que eu sou, o que o meu corpo acha que é. O meu corpo não é aquilo que as pessoas acham que o meu corpo é, azar deles. Então eu vou escrever um livro sobre isso, mas que não é sobre violência e raça. Bom, isso não vai vir com bons olhos. É claro que não foi fácil fazer essa disciplina. Eu fiz ela lá e fiz ela de novo aqui no PPGF. Aqui fez um pouco mais de sentido, porque essa estrutura aqui permitiu que esse tipo de coisa acontecesse. Já tinha um laboratório aqui de pessoas que estão trabalhando sobre isso, a gente conseguiu fazer parceria. Inclusive mandar um salve para a mestra Renata, para a Débora Campos, que são as pessoas que ajudam nessa produção aqui, que estão nessa produção muito antes de mim, na organização do laboratório e dessa sala, que é a sala de filosofias do corpo. Mas do ponto de vista da universidade também não é fácil fazer isso. E também do ponto de vista do mercado editorial também não é fácil fazer isso. Quer dizer, a pessoa fala, ih, rapaz, não é sobre raça e violência. Putz, os nossos debates raciais são sobre raça e violência. De novo, mais uma vez, quantos livros você já tem escrito sobre isso? Aí também é complicado, né? Eu vou fazer o quê? Vou ter que inventar uma editora. Vai ser uma editora que não é sobre raça e violência. Debates raciais anti-raça e anti-violência. Vamos ver se vai dar certo. Muito obrigado, Cláudio. Assim, foi muito bom poder estar nesse espaço com você, poder ouvir você. E, assim, são vários caminhos, né? A partir de cada coisinha que você falou, assim, é só pela escuta mesmo que essa experiência ela pode ser mobilizada, que eu acho que um artigo e um livro só não poderia ser completo. Você queria falar alguma coisa a mais? Tem algo a acrescentar? Não, agradecer vocês só. Por disponibilizar, porque a gente tentou fazer várias vezes, né? Sempre acontecia uma coisinha, coisas que envolvem a sala, coisas que envolvem essa cidade que está pegando fogo o tempo inteiro, o prédio que efetivamente pegou fogo aqui o tempo inteiro, também os horários do nosso produtor Gustavo. E é isso, gente. Obrigado. E agradecer de novo vocês pelo projeto de extensão, a professora Alice pelo convite. Eu me senti muito lisonjeado. Fiquei um pouco sem jeito, mas o que eu vou fazer, o que eu vou falar a respeito disso, né? Porque não estou falando sobre o meu passado, né? Quando eu vou falar sobre o tempo que eu saí na UF. Nunca saí da UF, né? E de certa forma nunca saí porque também voltei a trabalhar na UF. E aí as questões que me levaram, por exemplo, hoje a discutir Capoeira Angola, acho que faz muito a minha permanência dentro do grupo da ECAD, tem muito a ver também com ter ido estudar, dar aula lá na UF do interior do Rio de Janeiro e ter chegado na UF do interior do Rio de Janeiro e falar, pô, acho que aqui precisa de uma contribuição que não é uma contribuição só que os livros e que as políticas de permanência podem dar. Tem outras contribuições de ordem cultural aqui que precisam reinventar essa universidade ou essa cidade a partir daquilo que a universidade pode fornecer. E os lugares onde a gente vai encontrar isso são nos pensamentos arquipelágicos, como eu disse, né? Nesses lugares de escuta, que são os barracões, são as giras, são as rodas, esses são os lugares de escuta. E esses lugares eu acho que são lugares de ensino e de produção de pensamento que a gente tem que valorizar. Que não estão na universidade, talvez seja até bom que não estejam, mas que a universidade precise ir lá, porque senão ela talvez não dure tanto tempo assim. É isso. Queria agradecer também por você mediar, né? Esse contato, né? Como você falou, né? Da universidade para lá. Você faz esse movimento tanto da universidade até lá e tanto de trazer essas experiências que você tem no barracão de capoeira para cá, né? Para a universidade, né? E isso acaba até sendo muito importante para a gente, que a gente conhece muitas coisas que estariam muito distantes de nós. E para finalizar também queria agradecer a ProEx, né? Que concedeu a bolsa para o nosso projeto de extensão, e aos telespectadores. Nossas redes sociais são o Instagram Revista Talma, o site é www.revistatalma.com e o nosso canal no YouTube é Revista Talma. Então é isso, gente. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, André, o Gustavo, aos editores Felipe e Pedro. E então é isso.